Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Onde os atletas ou os clubes beneficiados teriam bônus se o Vasco não caísse. Isso me irrita profundamente porque você já coloca a mentalidade perdedora. Isso é uma coisa que as pessoas, me desculpe, que estavam no Vasco, elas não entenderam o tamanho do Vasco para botar esse tipo de gatilho. E são gatilhos extremamente caros. No entanto que eu tive que honrar um gatilho agora caro com a permanência do Vasco. Eu tenho um gatilho incompatível com o mercado se o Vasco não cair. Estou falando de muita grana. E isso me aborrece profundamente. Que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados e ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estão juntos, né? É claro, né, meus amigos, para falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Já vou pedindo para vocês logo de cara, de bate-pronto, tá chegando aqui, ainda não se inscreveu por algum motivo qualquer que seja, clica no botão, dá essa força aqui pro amigo, é de graça, é 0800 Vascaíno, ajuda Vascaíno, tá? Deixa o like, porque o YouTube vai recomendar o nosso vídeo para mais pessoas interessadas, né, no nosso Vascão. E também, né, se possível, toda vez que aparecer aquele anúncio na sua tela, aproveita para pegar aquela lanchinha, aquela famosa lariquinha na geladeira, né, aproveita para pegar de repentemente uma aguinha gelada, aquela jantinha esperta, aproveita para espreguiçar, para ir ao banheiro, que aí deixa o anúncio correr, ou então assiste o conteúdo do anúncio, de repentemente alguma coisa que te interessa. Por que isso, Álvaro Silva? Porque vocês assistindo o anúncio, vocês ajudam o nosso canal a gerar receita, fortalecendo, ajudando a gente a ficar de pé. Quer continuar nos fortalecendo? Se torne membro também a partir de R$2 por mês, isso mesmo, menos de 7 ou 8 centavos por dia. Você já se torna membro aqui do nosso canal, vai ganhar o selinho de membro, vai ter as vantagens nas lives, nos comentários, no chat ao vivo, além, é claro, de concorrer a 2 camisas originais do Vasco, que eu vou sortear exclusivamente para 50 membros. Estamos aí na casa de quase 15 membros, faltando 35. Quando a gente bater 50, eu vou sortear 2 camisas do Vasco para vocês. Então dá essa força, se inscreve aí. Já se inscreveu? Porra, pega a conta do seu filho, se inscreve também aqui no canal. Pega a conta da sua namorada, da sua esposa, se inscreve também aqui no canal, vira membro. Dá essa força para amigo de vocês. Valeu, galera. Dito isso, já vou passar a visão, já vou passar o visu. É muita coisa importante. Vamos falar do jogo da próxima quarta-feira, Vasco da Gama e Corinthians em São Januário às 7 da noite. Vamos falar aí sobre uma sequência boa que o nosso Vasco vem conseguindo engatar na competição na temporada de 2024. Vamos falar também da janela. A janela tá chegando, hein? A janela vem aí. Vamos falar do Ad Show, ou melhor dizendo, Adson, né, que deu um show no Beira-Rio. Vamos falar de Pablo Verratti. Vamos falar também do Cria Gabriel Peck, que mais uma vez brilhou
e 2 vezes lá na MLS com a camisa do Los Angeles Galaxy. Vamos falar do possível novo CEO da SAF do Vasco da Gama, vamos falar da tabela do campeonato, da rodada passada, da próxima rodada, material esportivo, então nos acompanhe até o final. Dito isso, vamos começar a falar aqui da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Logo de cara eu já quero passar para vocês o panorama da rodada, como ficou a tabela, né? Como é depois da 15ª e quem vai jogar agora na 16ª rodada. Então acompanhe a arte na tela, meus amigos. Então é o seguinte, tivemos aí nesse fim de semana, né? O último fim de semana, tivemos 2 partidas realizadas no sábado e os outros 8 jogos realizados nesse último domingo. Essa rodada, 15ª rodada, se deu início com Flamengo e Cuiabá empatando em 1-1 no Maracanã. O São Paulo venceu lá no Morumbi o Bragantino por 2-0. O Fortaleza venceu o Fluminense no Castelão ontem por 1-0. O Cruzeiro enfiou 3-0 no Corinthians em Belo Horizonte. O Juventude ganhou do Grêmio por 3-0 também na Serra Gaúcha. O Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio, após quase 2 meses fechado, a Arena Beira-Rio reabriu e o nosso Vasco da Gama venceu por 2-1. O Vitória da Bahia também venceu por 2-1, jogando em Salvador contra a equipe do Criciúma. O Palmeiras, brigando pela liderança do campeonato, fez 2-0 no tricolor baiano, no tricolor de aço, no Bahia. Isso mesmo, galera. O Atlético Goianiense tomou uma virada do Atlético Paranaense lá em Goiânia, 2-1, né? É isso aí. E o Botafogo, né? O Botafogo tá on fire, né? Meus amigos, 3-0 em cima do Galo. O Galo Mineiro, que está vivendo nesse momento uma crise sem precedentes, tomou um 4-2 para o Flamengo na penúltima rodada dentro da Arena MRV. Aí veio aqui para o Rio de Janeiro e tomou-lhe outra chinelada aí, 3-0 o Botafogo. O Atlético Mineiro, que é o time nessa competição que mais vem tendo jogadores expulsos, né? Nessa última rodada não foi diferente. O Galo Mineiro teve mais uma vez um atleta expulso. Isso vem atrapalhando muito o desempenho da equipe, tá, gente? Para quem vem assistindo os jogos, acompanha o campeonato, né? Eu, por exemplo, estava assistindo ali o segundo tempo, em alguns lances do primeiro tempo, foi preponderante a expulsão pro Galo Mineiro, porque depois disso o Botafogo colocou a bola no chão, conseguiu aí, né, ampliar o placar. Então o Galo precisa colocar a cabeça no lugar, né, meus amigos? Minha gente, e olha só, hein? Acompanhe agora a tabela do Brasileirão 2024, como ela ficou, como ela se mostra nesse momento, logo após a 15ª rodada. O Urubu, nosso maior rival, é o líder da competição momentaneamente, com 31 pontos. O segundo colocado é o Botafogo com 30 pontos. E o Palmeiras, também com 30, vem na terceira colocação por critério de desempate. O São Paulo, após engrenar 4 vitórias consecutivas, já é o quarto colocado com 27 pontos somados. E o Bahia, que está na 5ª colocação, também tem 27 pontos. O Furacão, que venceu de virada, é o 6º colocado com 25. O Cruzeiro, que embalou uma ótima sequência, é a única equipe invicta jogando em casa nesse Brasileirão, é o 7º colocado com 23 pontos. O Fortaleza se reencontrou com a vitória, é o 8º também com 23. E o Bragantino, que deu uma patinada, é o 9º com 22 pontos. O Internacional, que também patinou, é o 10º com 19. O Juventude, que já vai conseguindo encostar na galera de cima, é o 11º com 19 pontos também, eu ia falar 11. O Galo Mineiro, né? O Galo Mineiro tá nessa crise sem precedentes, né? Como diria a nossa querida Giovana Antunes, né? O poço fica mais fundo quando você chega no fundo do poço e você pensa que acabou, o poço desce mais, né? É o que está acontecendo com o Galo. O nosso clube de regatas Vasco da Gama, o legítimo clube do povo, é o 13º colocado com 17 pontos somados, uma arrancada sensacional. Hoje o Vasco já abre 5 pontos para o Corinthians, ali o primeiro clube que está na zona do rebaixamento. Se o Vasco conseguir mais uma vitória nessa próxima quarta-feira na Colina Histórica, nós poderemos abrir 8 pontos de diferença, né, dependendo da combinação de resultados, para a zona do rebaixamento, e podemos encostar na galera do pelotão de cima ali, né, passando de repentemente o Inter, encostando no Bragantino. É claro, isso depende de uma combinação de resultados, mas tudo é possível e o Vasco vem embalado para o jogo dessa quarta. E vamos dar continuidade na tabela. O 14º colocado é o Criciúma com 16 pontos. O Criciúma que conseguiu algumas vitórias
vitórias, depois vem derrapando, mas é sim uma equipe que não entrega nenhum ponto fácil, faz um campeonato honroso, diga-se de passagem. Cuiabá, Vitória, Criciúma e Juventude, sobretudo, essas 4 equipes estão de parabéns, são equipes de menor investimento, são equipes com jogadores ali não tão badalados, não tão conhecidos, mas com trabalhos muito sérios, né? E eu espero que eles sejam honrados, né? Nesse momento, essas 4 equipes que eu mencionei estão fora do Z4, meus parabéns aí, então, pro Criciúma, pro Vitória da Bahia, que é o 15º, tem 15 pontos. O Criciúma ainda continua à frente, mas o Vitória consegue respirar após esse triunfo do último domingo. O Cuiabá deu uma patinada, empatou no Maracanã, como eu já mencionei, é o 16º com 14 pontos. Vamos agora para a zona da degola, né? A zona da confusão, a zona do perigo, a zona da tormenta, famigerada zona do rebaixamento. O 17º colocado, abrindo, encabeçando o Z4, é o Corinthians Paulista. Eles que têm apenas 12 pontos somados. Gente, isso mesmo, 12 pontos somados. É de suma importância o Vasco vencer o Corinthians para a gente chegar a 20 pontos e abrir uma distância enorme. Caso isso não aconteça, se eles ganharem de nós, tudo pode se inverter, né? Eles vão chegar a 15 e a gente vai ficar novamente ali perto, né? Então, torcer para o Vascão ganhar. O Grêmio perdeu mais uma, tem 2 jogos a menos, é verdade, mas vive uma crise técnica enorme também em Porto Alegre, é o 18º com 11 pontos. E o Atlético Goianiense, que vem dando trabalho jogo após jogo, todo jogo é uma dificuldade para ganhar do Dragão, mas é uma equipe que não dá nada de graça, né? Embora seja o penúltimo colocado, tem apenas 11 pontos, todo jogo é parelho, né? E o Lanterna, o último colocado, é o Fluminense nesse momento, né? Nesse momento só me resta, infelizmente ou felizmente para nós vascaínos, mencionar a seguinte situação, né? O Fluminense hoje, se vencer, não deixa de ser lanterna. O Fluminense, se empatar, continua sendo lanterna mais do que nunca, e se perder, né, vai virar a fábrica de lanternas, né? Hoje o Fluminense, a gente brinca assim, mas já estamos entrando na 16ª rodada e ele só tem 7 pontos conquistados, né? Mas tudo muda no campeonato também. O Vasco aí até uma semana atrás era aí aquela corda no pescoço, a gente só tinha 11 pontos, aí 2 vitórias consecutivas, tudo mudou, o Vasco hoje já tem 17, né? Enfim, fato é que nós, como bons torcedores do Vascão, como torcedores aqui, bacalhau, né? Tamo louco pro Fluminense jogar a 2ª, 3ª, 4ª divisão e vida que segue. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês da próxima rodada, a 16ª rodada, que está desenhada da seguinte maneira, acompanha a arte na tela. Teremos a abertura da 16ª rodada nessa quarta-feira, às 18h30, com Grêmio e Cruzeiro, um jogo muito importante, né? Um jogo aí de mais de 7, 8 campeonatos brasileiros em campo, Libertadores, né? 2 camisas pesadíssimas se enfrentando na abertura da 16ª rodada. Olho nessa partida em relação ao Grêmio, viu, torcedor do Vasco? O nosso Vasco também joga na quarta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário, né? Ingressos esgotados, a gente vai falar desse assunto já, se segurem aí. E também na quarta-feira, né, o Furacão, o Atlético Paranaense, recebe na Liga Arena em Curitiba o Bahia, também às 7 da noite. As outras partidas que eu vou mencionar para vocês vão acontecer na quinta-feira, que são 5 jogos, tá, gente? Que são eles: Palmeiras e Atlético Goianiense às 7h30, Flamengo e Fortaleza às 8 da noite, Criciúma e Fluminense também às 8, Atlético Mineiro e São Paulo às 9h30 da noite e Vitória da Bahia e Botafogo também às 9h30. Fechando a rodada, Red Bull, Bragantino e Internacional, Cuiabá e Juventude ainda a serem definidos pela CBF. Como vocês acompanham a arte na tela, essa arte eu pego lá do ge.globo, tá, gente? Então ainda não está definido esses 2 últimos jogos, então essas são as partidas da 16ª rodada. Agora, dito isso, eu quero entrar no assunto, já pegando o gancho, né, no jogo do Vasco aí, que a gente acabou de falar. O Vascão joga nessa quarta, né, 7 da noite aqui no Rio, em São Januário. Os ingressos já estão esgotados, Colina Histórica cheia. Eu confesso que um amigo hoje, meu amigo Kaique Costa, convidou para ir ver o jogo, mas não vai dar, eu tô enrolado, tô agarrado aqui, e era um jogo maravilhoso, né? Colina pulsando, ingressos esgotados, o Vasco vem de 2 vitórias, o Corinthians esfacelado, né? Ano passado eles ganharam do Vasco aqui no Rio, porque tinha aquele garoto Moscardo que meteu aquele golaço, né? Já não tá mais aqui para salvar eles, né? Não tem mais Renato Augusto para dar assistência, né? Eu acho que vai dar bacalhau na quarta, hein? Não sei não, gente, mas brincadeiras à parte, é o seguinte, hein?
é o seguinte, hein? Olha só, o Corinthians, ele vem aí de uma goleada, né? Tomou 3-0 pro Cruzeiro em Belo Horizonte, poderia ter tomado 4, teve um gol anulado do Cruzeiro, teve também um gol anulado do Corinthians quando ainda estava 1-0, mas enfim, vem aí de um péssimo aproveitamento nos últimos jogos e com a corda no pescoço, como eu já mencionei para vocês, né? O Corinthians é a pior defesa jogando fora de casa, o Corinthians não tem aqueles jogadores que a gente acostumou a ver envergando a camisa do Clube Paulista nas últimas temporadas, como o Renato Augusto, o goleiro Cássio, né? O zagueiro Gil, né? O menino Moscardo, cria da base do Corinthians, todos esses caras já não estão mais por lá, é outra equipe. O Corinthians vem aqui pro Rio de Janeiro sem o Rodrigo Garro, que tá fora dessa partida, então assim, dá pro Vasco ganhar e dá sim, gente, dá sim, tá? Já pegando o gancho que dá pro Vasco ganhar, a gente já vai continuar falando da partida. Eu quero falar um pouquinho aqui do Rafael Paiva, né? É o seguinte, acompanha essa arte na tela, sensacional, diga-se de passagem, meus parabéns para quem reproduziu essa arte, né? Vamos ver o aproveitamento dos últimos 3 treinadores do nosso Vasco da Gama, né, gente? Com Ramon Dias, a gente estava com um aproveitamento muito pífio, muito abaixo, né, que culminou com a saída dele do nosso clube, de 25%. O meu xará lá, o português Álvaro Pacheco, foi muito mal, coitado. Foi aí 1 empate, 3 derrotas, né, contando a goleada para o nosso maior rival, apenas 8% de aproveitamento. Já o Rafael Paiva, ele soube chegar, organizar, arrumar a casinha, né? Rafael Paiva já está com 62% de aproveitamento e subindo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem grandes chances, né? Claro, o jogo é jogado, mas temos grandes chances de vencer o Corinthians na próxima quarta-feira, e esse aproveitamento do Paiva pode ir para casa de 75%, 80%. Então, maravilhoso, meus parabéns ao treinador interino Rafael Paiva, que está piscando o farol, pedindo passagem, né? Para ser efetivado aí como o novo profissional do Vasco, tá, gente? Agora, ainda falando desse jogo da próxima quarta, vamos ter o retorno de 4 jogadores, eles que estavam suspensos, tá? O atacante David, o lateral esquerdo Lucas Piton, o Maicon, nosso zagueiro, e o meio-campista volante Hugo Moura. Esses 4 estão voltando de suspensão, ambos levaram os seus respectivos terceiros cartões amarelos, ficaram fora na última rodada cumprindo suspensão automática e voltam já nessa 16ª rodada diante o Corinthians na próxima quarta. Quem vai ficar fora é o zagueiro paraguaio Robert Rojas, ele que se chocou, teve um choque de cabeça mais uma vez nessa rodada, ele já teve um choque poucos dias atrás, dessa vez foi com o jogador do Internacional René, ele que passa bem, levou alguns pontos, mas passa bem, e o Rojas também levou alguns pontos e ele vai ter que cumprir o protocolo da CBF, tá? Ele deve ficar alguns dias fora. Pro Corinthians é certeza que ele não joga, pode ser que ele fique até 2 semanas fora dos gramados por conta dessa pancada na cabeça. A gente vai apurar essa situação nas próximas horas, próximos dias, para deixar vocês inteirados. Fato é que pro jogo contra o Corinthians, Robert Rojas não vai ficar à disposição do treinador Rafael Paiva, né? Mas com isso, temos a volta do Maicon e também temos o ganho positivo do menino da base Cria, que estreou metendo gol, né? O Lincoln, né? Ele que fez o gol aí exatamente aí com 19 anos e 60 e poucos dias, se eu não me engano, de idade. Exatamente a mesma idade que o Guilherme Estrela fez seu primeiro gol com a camisa do nosso Vasco, né, gente? Temos um trunfo lá atrás chamado Léo Jardim, nosso goleiro. Ele já é o goleiro aí do Campeonato Brasileiro nas 2 temporadas, 23 e 24, com mais defesas difíceis, com mais ações defensivas. Então, temos essa carta na manga, o retorno de alguns jogadores, outros jogadores que se saíram bem diante o Internacional, né, já tem ali certa bagagem, talvez para barrar alguém, né, ou quem sabe ficarem no banco como opção e poder mudar o panorama no decorrer da partida. E temos também aí a expectativa do Dimitri Payet. Ele ficou fora por uma lesão, um estiramento de grau leve na coxa. Vamos aguardar, né? Fato é que Payet já faz o seu tratamento. Dito isso, meus amigos, agora eu quero falar com vocês aí sobre a janela de transferências, né? Isso mesmo. Se tratando da janela de transferências, tem um pouco a ver ainda com Vasco e Corinthians, tá? Porque o Ramon Dias, ventilado, especulado aqui no Vasco para voltar a ser o nosso treinador.
Ele segue negociando com o Corinthians, inclusive nessa segunda-feira não teve treinamentos lá no Santos, né? Porque a diretoria do Corinthians tá tentando contratar o Fábio Carille tá naquele imbróglio lá e nem foi dar treinamento hoje para a equipe do Santos. A primeira opção seria o Carille e a segunda opção seria o Ramon Dias, né? Fato é que não sabemos se isso é verdade, se procede ou não, mas se for verdade, né? O Ramon Dias teria supostamente pedido para a diretoria do Corinthians para não estrear contra o Vasco. Ele pediu, olha, se eu for trabalhar, não quero trabalhar contra o Vasco agora, logo na estreia. Depois aí faz parte do trabalho, né? Se encontrar aí com um clube que eu tenho carinho. Mas nesse momento não quero enfrentar o Vasco. Palavras, né? Supostamente do Ramon Dias, ex-treinador do Vasco. Ainda falando da janela, nós vivemos a expectativa da chegada do atacante colombiano Emerson Rivaldo Rodrigues, né? Ele que é um colombiano aí de 23 anos, tem contrato com o Inter Miami lá dos Estados Unidos, da MLS. Estaria chegando no Vasco por empréstimo com uma opção de compra, né? Eu só sei que é uma coisa, já falaram que ele chegava na semana passada, aí falaram que ele chegava nessa segunda, que é hoje, aí estão falando que chega na terça. A grande verdade é que, igual o Pedrinho falou, né? Ninguém sabe de nada, a grande verdade, ninguém sabe de merda nenhuma, ninguém tira essas fontes aí, ninguém sabe de onde, né? E ficam falando essas coisas aí. Fato é que todo torcedor do Vasco tá com a expectativa, sim, né? De que nessas próximas horas, próximos dias, seja anunciado Emerson Rodrigues como jogador do Vasco da Gama. Não só ele, mas também o volante Souza, cria da base do Vasco, e o atacante, meia atacante, Alex Teixeira. Ambos também devem ser anunciados nos próximos dias ou próximas horas pelo nosso gigante Vasco, gigante da colina, né? O Vasco da Gama. Fato é, gente, que é o seguinte, ainda estamos vivenciando, né, os últimos capítulos, né, da novela Coutinho, envolvendo o Coutinho. O Pedrinho falou que não tem novela, porque realmente é um trâmite muito burocrático, não é fácil, né? É verdade, mas assim, pro torcedor já virou uma novela, porque o torcedor acorda todo dia, não sei você, mas eu pelo menos todo dia chego no meu celular, a primeira coisa que eu olho é, será que já foi anunciado o Coutinho, né? Primeira coisa que eu faço logo pela manhã, será que já foi anunciado? E até agora nada, né? Enfim, estamos também nessa expectativa, tá? Outra situação é de que o atacante Cleiton, né? Cleiton Silva, ele não estaria muito contente, porque vive no banco, não vem tendo oportunidade. Cleiton, e a torcida também não tá contente, né, irmão? Quando você entrou também, você não entregou, né? Mas enfim, fato é que ele tá negociando, né? O Vasco tá negociando o empréstimo do Cleiton, né? Com o Rio Ave, clube lá do futebol português, então ele pode estar voltando para Portugal. E além dessas situações, a gente sabe que o Vasco está negociando com o zagueiro André Ramalho, o Vasco monitora atacante e zagueiros, né, também no mercado, além desses nomes que eu já falei para vocês, então vamos aguardar em compasso de espera. Tem vários outros nomes que o Vasco fez sondagem, fez proposta, outros foram oferecidos para o Vasco, mas não adianta a gente ficar aqui replicando, repetindo notícia para enfiar a goela abaixo de vocês, onde não tem efetivamente nada de novidade, informação, tá, gente? Então, é isso que tínhamos para falar da janela. Dito isso, gente, eu quero falar do Ad Show, né? Adson ou Ad Show, enfim, agora ele merece, ele tem o meu respeito, arrebentou, né? É um moleque que tá jogando bem nos últimos 3 jogos do Vasco aí, vem jogando muito bem. E ontem, né, na verdade, nesse último domingo, não foi diferente, né? Foi muito bem diante da equipe do Internacional. Quero colocar um dado para vocês na tela, dados do aplicativo SofaScore, tá, gente? Ele que foi o melhor jogador em campo, né, da partida, eleito ali o prêmio Betano, né, o craque do jogo Betano, tá concorrendo ao craque da rodada do Brasileirão, né? Contra o Internacional ele fez um gol, foram 3 finalizações, sendo elas 2 no gol, né? A outra que não foi gol, ele obrigou o goleiro Fabrício a fazer uma defesa. Foram 2 passes decisivos, né? Ele tentou 4 dribles e acertou 3, 75% de assertividade nos dribles. De 13 duelos, né? Ele ganhou 9, foram 69% de duelos ganhos, 5 desarmes, 7 ações defensivas. A nota dele, segundo o aplicativo SofaScore, foi a nota 8.0, nota 8, então meus parabéns para o Adson. O Adson, né, gente, que já teve passagem pela seleção brasileira, eu coloquei no início do vídeo, né, isso aí, né, já se encontrou aí com o cria da base, com o Coutinho na seleção, né, a barreira vai virar baile, ó, a barreira vai virar baile, galera, com o Coutinho, com o Adson, se ele continuar nessa levada, desfilando esse futebol, né, é um futebol, como é que eu vou falar pra vocês, consciente, claro, limpo, rápido, dinâmico, pra frente, se ele continuar jogando dessa forma, se o Verratti também, se o Coutinho chegar daquele jeito que a gente conhece, né, de Europa, e o Payet também jogar o que jogou ano passado, aí conseguir uma sequência,
A barreira vai virar baile, galera, tudo tende a mudar positivamente, então meus parabéns pro Adson, tá? Eu quero dar meus parabéns também pro nosso El Pirata, o nosso novo capitão Verrete, né, gente? O Verrete é o seguinte, ele recebeu a camisa de 50 jogos do Vasco, tá? O próprio Pedrinho fez questão de entregar essa camisa no vestiário do Beira-Rio nesse último domingo pro Verrete. O Pedrinho, que foi no vestiário antes e depois do jogo, discursou para os jogadores, né? Deixou bem claro o que ele entende de ser Vasco, o que ele quer ver em campo representando a camisa do Vasco. E o Pedrinho, né, gente, segundo informações que nós temos, ele ficou muito feliz, né, muito feliz com a atitude do elenco, e ele quer que isso se repita, não só ele, mas todo o torcedor do Vasco, né? Então meus parabéns, Verrete, que é o nosso líder, é o nosso capitão, tem 35 anos, é centroavante, corre para marcar lateral, corre para marcar atacante adversário, vai para a área para tirar a bola de cabeça e ainda arruma tempo, né? Como se ele não soubesse jogar bola, ainda arruma tempo para dar assistência, para meter gol, né? Quando ele não faz essas duas coisas, ele também não atrapalha, participa da jogada e de alguma forma acaba terminando em gol. Então, meus parabéns ao El Pirata. Quero dar os parabéns também pro Gabriel Peck, né? Vocês viram que eu coloquei no início, a gente não tomou um direito autoral, tá lá ainda, né? Coloquei no início os dois golaços, né? Dois golaços não, mas dois gols bonitos, né? Que o Gabriel Peck fez com a camisa do Los Angeles Galaxy, né? Pela última rodada da MLS, diante a equipe do Minnesota United. Então, base forte, os crias estão on fire, né, galera? É isso aí. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui, tá? Sobre a situação da SAF, né? Surgiu uma notícia na tarde dessa segunda-feira, segue a manchete na tela. Carlos Amoedo, ex-Coritiba, e Alexandre Leitão, ex-Atlético Paranaense, surgem como candidatos a CEO da Vasco SAF, tá, gente? Isso mesmo, segundo aí o jornalista Fábio Azevedo, tô de olho em você, hein, Fábio Azevedo, eu tô de olho, hein, eu tô de olho, hein, segundo o Fábio Azevedo, hein, não sou eu, hein, segundo o Fábio Azevedo, para ficar bem claro para vocês, torcedores, o Carlos Amoedo estaria apalavrado com o Vasco, hein, para ser o novo CEO da SAF do clube. Porém, todavia, entretanto, segundo o próprio Fábio Azevedo, o Alexandre Leitão, que estava no Atlético Paranaense, se desentendeu lá com o Petralha, trabalhou há pouco tempo também no Orlando City, que pertence ao grupo City, né, lá nos Estados Unidos, ele estaria flutuando no mercado, e há quem diga, né, que pode acontecer aí do Fábio, do Alexandre Leitão dar um certo chapéu aí, né, no Carlos Amoedo. Eu não sei, para ser bem sincero para vocês, eu não conheço nenhum desses dois profissionais. Se eu falasse aqui que eu conheço eles, da carreira lá e coisa e tal, eu seria o cara mentiroso, que é muito fácil hoje em dia. Eu poderia ir lá, pegar um dado do cara na internet lá, um resumo da carreira dele e fazer de conta que eu conheço os profissionais aqui para vocês, entendeu? Eu poderia fazer isso, só que eu não acho maneiro, não me sinto bem fazendo isso, então eu não conheço, particularmente não conheço nenhum dos dois profissionais, tá? A gente só tem uma informação de que parece que o Alexandre Leitão seria torcedor do Vasco, mas aí aquilo eu já vim falando, né? Eu sou torcedor do Vasco também, mas eu não sirvo para ser presidente, eu não sirvo para ser CEO, eu não sirvo para ser jogador, eu não sirvo para ser um montão de coisa no Vasco, né? Então não significa eu só ser torcedor que isso vai me dar credencial, né? Por outro lado, tem a questão da identificação, não sei, teremos que aguardar. Fato é que no primeiro momento, Carlos Amoedo estaria apalavrado para ser o novo CEO da SAF do Vasco e Alexandre Leitão poderia estar pintando na parada. Se é verdade ou não, o tempo vai nos mostrar. Viu, seu Fábio Azevedo? Tô de olho, hein? Tô de olho no senhor, hein? O tempo vai nos mostrar. Pedrinho, já te deu um recado outro dia. Você foi jogar recadinho pra galera lá no Maracanã quando o Vasco tomou de 6, né? Você foi fazer gracinha querendo se aparecer lá pra poder xingar o Pedrinho. E tinha um boca de farela atrás de você fazendo sinal de 6, debochando do Vasco e de você, né? Então aí você quer pagar de brabão com o Pedrinho. É muito louco você, Fábio Azevedo. Aí agora, o Pedrinho já te deu na emenda, você e da sua turminha aí, pra pararem de falar mentira, né? Aí você vem nessa segunda-feira, depois do Vasco emplacar uma vitória linda lá no Sul, com essa história de CEO da SAF. Tomara a Deus que você esteja certo, que dessa vez você tenha conseguido dar o seu furo de reportagem, que você sempre gosta de fazer essa situação. Agora, se estiver errado, se prepara, viu, que eu vou cair de pau. Vou cair de pau, porque eu vou anotar a hora, vou anotar a data, vou deixar salva a manchete que o senhor divulgou, que a dona Nete Vasco também replicou, tá bom? Para daqui a alguns dias eu vim aqui, porque é aquilo,
pau que dá em Chico, dá em Francisco. E eu não tenho problema nenhum, seu Fábio Azevedo, de vir aqui botar minha cara e dar uma notícia e falar, olha, informações do jornalista Fábio Azevedo. Da mesma forma que eu também não tenho problema nenhum de botar minha cara aqui e mandar você para aquele lugar, se é que você me entende, se o senhor estiver mais uma vez falando mentira, utilizando do nome da nossa agremiação chamada Vasco da Gama, que o Pedrinho já falou, que é ataca a pessoa física, deixa o clube fora disso. Então, tomara que você esteja correto na sua informação, senhor Fábio Azevedo. Bom, e é o seguinte, hein, meus amigos, o nosso compasso de espera para sabermos quem será ou seria o novo CEO e CFO da SAF do Vasco da Gama não foram necessários nem horas, nem dias, como eu acabei de mencionar, o compasso de espera. Não. Atualização, plantão do Vascão, isso mesmo, no meio do vídeo, é isso aí, o Vasco acaba de anunciar através do @Vasco da Gama oficial a contratação do novo CEO da SAF. Eu acabei de mencionar para vocês que Carlos Amadeu estaria ali apalavrado, né? Ele que trabalhou no Coritiba, trabalhou também no Grêmio, e aí tinha surgido o nome, né, do Alexandre Leitão. Fato é que não aconteceu o chapéu, né? Não tivemos reviravolta. O novo CEO da SAF do Vasco é o Carlos Amadeu, ele que tem curso na FIFA, tem um know-how, né? Ainda assim, saiu bastante criticado pela torcida do Coritiba, tá, gente? Aqui rapidinho, só uma pincelada, bem importante, interessante a gente deixar frisado uma coisa. Diretor de futebol, deixa eu ver, diretor técnico e propriamente o técnico, o treinador, são três funções do futebol que é o seguinte: ganhou, o cara é bom, perdeu, ninguém presta. É mais ou menos assim que funciona, tá? Se o Vasco estivesse contratando aí um CEO que já tivesse ganho algum título brasileiro, estaria todo mundo comemorando. É como é uma pessoa, entre aspas, que muita gente não conhece ou não ouviu falar, como eu acabei de dizer para vocês que eu também não conheço. Muita gente, de repente, torce o nariz, tá? Então, o novo CEO é o Carlos Amadeu, anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama através do seu @. Temos também um novo diretor financeiro após um longo flerte, semanas de namoro, paqueras, né? Brincadeiras à parte, né, gente? O Rafael Viana, né? Ele que estava trabalhando na SAF do Ronaldo, lá juntamente com Pedro Martins. Teve esse namoro, esse imbróglio com o Vasco da Gama, com o Pedrinho, vem para ser CEO, vem para ser CFO, não vem mais, esquentou, esfriou, avançou, travou, agora tá definido. O novo CFO da SAF do Vasco da Gama, também anunciado através do @Vasco da Gama, será então o Rafael Viana. Ele, como eu já acabei de mencionar, estava trabalhando anteriormente na gestão do Cruzeiro, então esclarecido, né? Já temos CEO, temos CFO, o nosso treinador Paiva tá pedindo passagem, né? Parece que vagarosamente as coisas vão entrando no eixo, né? Vão chegando no lugar no nosso Vasco da Gama. Agora vamos mudar de assunto. Gente, dito isso, antes da gente estar encerrando, né? Uma notícia que está circulando aí, eu acho que é falta de assunto também, viu? Porque eu já reparei isso aí. Quando falta assunto no Vasco, aí algum veículo aí pega uma notícia de 20 dias atrás e começa a jogar de novo. Sabe que a notícia morreu, todo mundo esqueceu dela? Aí a pessoa quer saber se teve atualização, eles começam a reinventar o assunto de novo. Fato é que é o seguinte, né? Como vocês viram a manchete lá no início do vídeo, né? Em negociação com o Vasco, Lédia já tentou fornecer material para Urubu e Palmeiras, tá, gente? Isso mesmo, quem tá falando isso aí é o Léo Lacerda lá do canal Na Torcida Vascaínos. O GE. Globo na manhã dessa segunda também falou, né, que o Vasco tá negociando com a Lédia e coisa e tal, só que isso aí a gente já sabe, né? Nossa, grande novidade que o GE trouxe, porque a gente já tá falando isso aí já tem uns 2 meses aqui no canal, que o Vasco tava negociando com a Lédia, com a Capa, com a Puma, até mesmo aí a Nike. Surgiu rumores 20 dias atrás, mais ou menos, que eles estariam dispostos a fazer uma proposta. Outros falam que a Nike teria feito essa tal proposta. Enfim, aí vem agora com essa história. Assim, só para não sonegar informação para vocês, só para não dizer assim, o cara, né, quer meter uma marra, não fala as coisas, fala só o que quer, não. Eu falo que é informação, tá? Como eu sempre falo, o tempo vai mostrar para nós quem tá mentindo e quem tá falando a verdade, tá, gente? Fato é que é o seguinte, a Capa hoje está pagando menos de 1,5 milhão pro Vasco por ano.
Mixaria, tá? E o Vasco hoje, a cada R$100 que vende em camisa, R$12 só vai pro Vasco. Isso mesmo, o Vasco só pega 12% de royalty, tá? Então uma camisa de 300 pau da capa, o Vasco só pega R$36, um pouquinho mais de 10%. É o que o Vasco tá ganhando só, tá? E aí é um contrato ridículo, né, para não dizer outra coisa. A Lédia, não foi divulgado os valores que eles estariam dispostos a colocar no Vasco, mas segundo o Léo Lacerda lá na torcida vascaínos, um tempo atrás a Lédia chegou a colocar R$100 milhões na mesa para tentar fornecer material esportivo pro Mulambo, pro nosso maior rival aqui do Rio, Flamengo. E aí na ocasião eles não quiseram e preferiram, né, seguir com a Adidas, tá? A situação da Puma, não sabemos se procede, mas a informação que veio a público há poucos dias atrás é de que eles teriam oferecido R$25 milhões para o Vasco, mais 25% aí de royalties, mais um enxoval, né, para todas as categorias da nossa agremiação, tá? E a Nike, né, surgiu uns rumores também que eles teriam feito uma proposta para o Vasco, mas não foi divulgado o valor, não foi divulgado também nem pelo próprio Vasco, né, se procede a informação ou não. Eu vou dar minha opinião aqui mais uma vez, eu já falei sobre isso umas 10 vezes aqui no canal, tá? E vou continuar falando, tá bom? Olha só. Já que eu tô falando de material esportivo, só pegando o gancho aqui, né? Só um ganchinho, só um parêntese aqui. O Brasil fez mais uma vergonha na Copa América, né? Já é de se esperar que esses times aí, eles querem montar um time a cada 6 meses da seleção, que nunca jogaram junto, botar um técnico que nunca foi técnico da seleção e querem que dê certo. Não tô queimando o Dorival nem os jogadores, não, mas aqui no Brasil é assim. Você vê todas as seleções aí com trabalho já de 2, 3, 4, 5, 6 anos, e o Brasil tá sempre com trabalho de 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Por isso que tá essa merda aí há mais de 20 anos, tá? Outra coisa, a Nike, né, que patrocina a seleção brasileira. Que camisa ridícula do Brasil que a dona Nike fez para a CBF, hein? Eu não sei se a CBF assina lá na hora de aceitar o design, ou se a Nike, como dá um dinheiro pesado, é isso mesmo e a gente tem que aceitar e pronto. Eu não sei, só sei que ficou ridícula. A camisa do Brasil ficou horrível. A gola da camisa parece uma manga. Sabe a manga, quando você pega a manga, corta ela no meio e vira a casca ao contrário? É isso que tá parecendo. A manga não, a gola da camisa parece uma manga virada ao contrário do avesso. Uma camisa ridícula, uma papagaiada enorme, o símbolo da CBF desse tamanho aqui no peito. Ó, não gostei nada. O número atrás, feio. Ó, muito feio, viu? Então se for pra Nike vir pro Vasco, não faz camisa feia assim não, hein? Não faz camisa feia, não. Álvaro Silva, por que você está fazendo esse parênteses da seleção da Nike para falar do Vasco? Agora vocês vão entender, porque assim, olha só. O que eu sempre venho falando, já dei minha opinião 1000 vezes aqui no canal sobre isso. Eu não ligo se vai chegar para patrocinar o material esportivo do Vasco a Dry, a Penalty, a Topper. Eu não ligo, não ligo. Se vai ser a Lédia, a Puma, se vai continuar a Capa, se vai ser Nike, Adidas. Sabe o que eu ligo? Vocês sabem o que eu ligo? Cash, money, dinheiro, bala, faz-me rir, gaita. É isso que eu ligo. Então olha só, não tô nem aí, tá? Pode ser qualquer marca esportiva, desde que faça uma camisa do Vasco bonita, porque não tem mistério também, porra, não tem mistério. Faça uma camisa bonita, porque a base para trabalhar já tá aqui, ó, camisa, faixa e cruz. Essa é a base do Vasco. No uniforme número 1 preto, uniforme número 2 branco, uniforme número 3 sempre alternativo, sempre ali uma cor alternando, uma coisa relacionada à história do clube. O resto, você faz uma gola aqui, você faz um negócio, uma manga ali, um detalhezinho aqui, um detalhe lá, acabou. Não tem muito o que inventar, sabe, gente? Então, assim, na minha opinião, é claro, pô, seria maneiraço. Uma camisa da Adidas, do Vascão, top, bonitona. Uma da Nike, de repente da Puma. Só que, pra ser sincero pra vocês, essas marcas também já estão até me decepcionando, já não é de hoje. Eu acabei de falar de cornetar a camisa do Brasil, né? Que camisa horrível a camisa da seleção brasileira. Gente, que camisa feia. Que camisa feia. Aí tem gente que fala assim, Álvaro, mas a Nike faz igual pra todo mundo. Faz não. Olha lá a camisa da Inglaterra. Olha lá a camisa da Inglaterra branca. Depois vocês me falam. A diferença é outra parada. É muito mais bonito que essa horrível que fizeram pro Brasil aí. Tanto a 1 quanto a 2. Sabe? Igual, por exemplo, a Adidas aí com o Urubu, com o Galo Mineiro. Tem camisas deles que ficam lindas da Adidas. Mas tem camisa que tá ficando ridícula também. Sabe? No uniforme da seleção, eu particularmente nos uniformes da seleção que eu vi. A camisa da Alemanha, a coisa mais linda a camisa da Alemanha. Né? Coisa mais linda. Agora tem outras camisas da Adidas que já não estão tão bonitas. Então é aquilo que eu falo pra vocês. Às vezes a gente fica preocupado com uma marca pra ter uma camisa muito bonita. Aí vem uma marca dessa cara pra cacete, me inventa uma camisa cheia de papagaiada pra gente pagar R$600. Aí eu quero ver, entendeu? Então eu vou chegar à minha conclusão. Pagou, levou. Pode ser Penalty, Dry, Top, Nike, Adidas, Puma, qualquer marca. New Balance, Lédia, Umbro, qualquer marca. Pagou, levou.
colocou o dinheiro pesado na mesa do Pedrinho do Vasco, vai fornecer um material honrável, bonito, decente para envergar as cores do nosso Vasco, então tá ok, né? Não adianta você ter uma camisa linda, astronômica, coisa e tal, para pagar R$900 na camisa e pra marca lá dá pro Vasco 5 milhões de reais por ano. Não tá resolvendo, porra, não adianta. Também não adianta ter uma camisa horrível, pagar R$80 na camisa e o Vasco ganhar 1 milhão de reais por ano. Não adianta, então assim, é o que eu tô falando. Fazer uma camisa do Vasco não é difícil, para fazer uma camisa bonita, não é difícil, tá? A torcida é gigante, a torcida compra, né? Então o que vai mandar é o seguinte, é o dinheiro. Tá, gente? O que vai mandar é o dinheiro. Colocou a bala na mesa, o Vasco fecha. Escutem só o que eu tô falando. Vamos aguardar. Sabe por quê? O Pedrinho, é claro, a gente pensa nisso tudo que eu falei pra você, na parte estética. Mas o Pedrinho tá pensando, sabe no quê? Pagar a viagem de jogador, foi pro Sul e voltou agora. Pagar salário, direito de imagem, luva. Jogador que vai ter que ir embora, vai ter que ser indenizado. Jogador técnico que já saiu, que vai ter que ser indenizado. Novo técnico que vai entrar, que vai ter que receber luva. Jogador que vai chegar. São Januário. Tudo isso vai gerar dinheiro. Então, assim, o Pedrinho tá pensando no quê? No dinheiro. E é o certo. É o certo. Eu não sei aonde a turma do Salgado tava com a cabeça para me fazer um contrato desse com a capa altamente lesivo pro Vasco. Tá, gente? Não sei aonde. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para falar para vocês do nosso Vasco da Gama nessa segunda-feira. Eu vou ficando por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!